Olá, como é bom estar com você aqui em mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Vamos aqui no nosso programa, sempre às segundas-feiras, e nós estamos aqui realmente trabalhando para trazermos a educação na visão espírita. Então, isso é muito importante, porque é um tema da nossa atualidade. É um tema realmente que nós precisamos conversar muito. Estamos aqui aguardando a entrada do nosso Ronaldo Gomes. Ele acaba de enviar aqui uma mensagem, estamos vendo aqui pelo nosso WhatsApp. Daqui a um minutinho, o nosso Ronaldo Gomes estará entrando aqui para fazer parte do nosso programa, ok? Então é só nós aguardarmos um pouquinho. Enquanto isso, você pode participar do Espiritismo e Educação, que é um programa ao vivo. Tá? Aí o nosso Ronaldo Gomes já entrando. Tá? Então, nós estamos iniciando o Espiritismo e Educação, que é um programa ao vivo, transmissão pelo YouTube. Você pode participar. Tá? E também olha os outros canais de comunicação, o Facebook, o YouTube, também pelo WhatsApp. Tem dois WhatsApp para você aí, para participar do nosso programa, que hoje vai dar continuidade ao tema da semana passada, né, quando nós estávamos abordando a questão da adolescência. Mas antes de anunciarmos o tema, vamos passar aqui a palavra ao Ronaldo para que ele possa fazer a sua saudação. Muita paz, gratidão a todos pelo carinho, primeiramente a Deus. Boa noite, Marcos, Tavares e todos. Gratidão, mais uma vez, por nos oportunizarmos, estarmos aqui juntos para essa transmissão. Muita paz. Muito bem. Então, semana passada, nós iniciamos toda uma conversa, toda uma abordagem sobre a adolescência, com base num texto que está publicado aqui no livro Desafios da Educação, do Espírito Camilo, através da psicografia de José Raul Teixeira. E nós nos baseamos na segunda parte, no capítulo Educação e Adolescência, quando o Espírito Camilo nos brinda com o texto Conflitos na Adolescência. E é um tema tão vasto que nós decidimos, então, dar continuidade, porque nós não conseguimos abordar totalmente o texto do Espírito Camilo. Aliás, a obra Desafios da Educação é uma obra muito importante, onde o Camilo faz uma apresentação dos temas e depois ele responde perguntas sobre esses mesmos temas. Então, vale a pena conhecer essa obra. Bem, Ronaldo? Então, vamos dar continuidade, né, à nossa abordagem aqui sobre as palavras do Camilo. Então, está com você para dar o pontapé inicial. Pois eu gostaria que dessemos apenas voltássemos um pedacinho para que possamos dar continuidade ao nosso pensamento, e até porque para que quem chega agora, de repente, possa também acompanhar esse belíssimo texto, que é bem atual, atualíssimo. Então, Marcos, não, vamos dizer que nesse parágrafo, vou começar nesse parágrafo aqui, que ele diz assim: não é fácil para os pais argumentar com valores subjetivos, somente perceptivos a quem se devota aos hábitos moderados, à meditação, a uma vida interna rica de recursos espirituais, quando o jovenzinho ou a jovenzinho prefere o mundo exterior. E aí, Marcos? Tudo que nós falamos aqui para que nós possamos apenas nos sintonizarmos em todos os aspectos, até porque nós falamos até do suicídio do jovem, que fica lá, ele não sai, mas em compensação fica em casa e às vezes o pai não percebe o que está acontecendo. E aqui nesse pedacinho ele faz esse jovenzinho ou a jovenzinha prefere o mundo exterior. E aí, Marcos? O Camilo nos chama a atenção no texto que as questões que envolvem a adolescência têm normalmente duas grandes causas. A primeira, que são aquelas tendências que o espírito está trazendo e que nem sempre os pais observam e trabalham em cima dessas tendências. E segundo, são esses apelos do mundo, mas
muitas vezes por culpa dos próprios pais irresponsáveis na educação dos filhos, porque é o que ele está dizendo aqui. Ora, num lar em que não se prioriza a meditação, não se priorizam assuntos mais espiritualizados, num lar onde os exemplos não são exatamente éticos por parte dos pais. Ora, o que vai acontecer? Claro que os pais querem o melhor para os seus filhos, que eles bem se encaminhem aqui na vida humana. E aí os pais vão chegar para esse filho que já está aí na adolescência, para começar a dizer a ele, então, cuidado com as suas companhias, nem tudo é bom, etc, etc. Mas, desde a infância, ele não teve esse tipo de orientação, nem viu esse tipo de exemplo dentro do lar. Então, qual vai ser a tendência dele? Se deixar levar pelos apelos do mundo. Claro, que os apelos do mundo são muito fortes. Então, se você já não teve esse apoio, esse amparo, esses exemplos dentro do lar desde a infância, e como está lá no Livro dos Espíritos, na adolescência, o espírito se assume. Ele é. O que ele é, agora ele é, porque o corpo já não mais o prende. Na infância, o corpo não permite que ele faça várias coisas, mas na adolescência, agora ele vai se afirmar. Então, se as tendências dele não foram trabalhadas e os exemplos no lar não foram os melhores, a tendência dele é seguir os apelos do mundo, é seguir os apelos dos grupos com os quais ele começa a participar, e essa influência digital, essa influência da comunicação atual, que é muito forte. Então, os pais têm que tomar cuidado com isso. Então, ele continua aqui dando uma ênfase muito grande, como você agora colocou, que é todo feito de vitrines faiscantes, né, que chamativas. Porque, Marcos, ele quer dizer, então, que aqui toca na alma, naquelas tendências que o espírito já tem nas suas visões internas que estão ali em ebulição. Seria mais ou menos isso, porque ele diz assim, de fogos fatos, de altos decibéis ensurdecedores e de folguedos intermináveis, elementos que impedem qualquer sintonia mais fina, mais nobre, com as energias do reino. É justamente para cegar, tanto na audição, tanto na sensibilidade, que é o sentimento. Eu vou colocar o sentimento também, porque ele fala aqui ensurdecedores e de folguedos e elementos que impedem qualquer sintonia mais fina. Ou seja, existe um sentimento, sim, mas o sentimento, vamos dizer assim, muito materialista, muito material, arraigado realmente a sensualidades. Podemos dizer assim, Marcos? Então, o jovem, ele fica embriagado com aquela situação toda, e o que vier de coisas mais finas, mais nobres, quer dizer, essas energias do reino, chamado do amor, chamado da palavra da empatia, vamos colocar assim, ele se perde nesses devaneios, podemos afirmar assim? Sim. Veja-se o caso agora, nós estamos aqui fazendo o programa e estamos justamente no período do Festival Lollapalooza, que está sendo feito lá em São Paulo, e antes no primeiro dia do festival, nós recebemos a notícia da desencarnação do baterista da banda Foo Fighters, e por overdose, né, de drogas, porque, na verdade, ele sempre foi um dependente químico, né, e chegou aí a overdose e desencarnou. O festival em si, ele é uma manifestação cultural, musical, artística, né, como qualquer outra, mas ele é voltado aos jovens. Voltado aos jovens. E o que nós vemos ali? Nós vemos jovens, como você bem colocou, anestesiados, né, por aquele glamour, aqueles shows pirotécnicos, aquelas falas, muitas delas estudadas, aquelas danças, coreografias. Então, é aquela coisa ali que
o jovem dança, pula, grita, e as horas passam. E ele realmente nem se apercebe do que faz. Ele é levado por aquilo. Né? E, de fato, alguns artistas, com todo o respeito que nós temos a eles pelo trabalho que estão fazendo, mas muitos artistas não têm a melhor das mensagens a esse público jovem. Então, a sexualidade totalmente aberta, ali mesmo no palco. Então, é isso que acontece. Essa pirotecnia, esses fogos fatos, essa coisa toda, arrastam com muita facilidade essa juventude, porque são espíritos, na sua maioria, ainda muito ligados às sensações e não aos sentimentos, realmente. Então, eles ficam nessa faixa muito materialista e são facilmente levados. Eu estava vendo um episódio, Ronaldo, que me chamou a atenção. Nos canais pagos, você tem um episódio que eles mostram, né, os aeroportos internacionais, mesmo aqui o de Guarulhos, em São Paulo, e o do Rio de Janeiro, do Galeão, e as equipes, né, das respectivas polícias, receitas federais, na caça, né, às drogas. E eu estava vendo, interessante, tem um que estava mostrando o aeroporto lá de Madrid, e o oficial, então, fazendo depoimento, dizendo assim, olha, nós estamos agora numa semana que para nós é uma semana muito difícil, porque aqui perto de Madrid, numa outra cidade, todo ano, né, neste período, é feito um festival de rock. Então, nós recebemos jovens do mundo inteiro que desembarcam aqui no aeroporto internacional para se deslocar para esse festival de rock. Infelizmente, Evan, esse é o período de maior apreensão de drogas entre os jovens, tanto os que estão desembarcando para ir para o festival, quanto aqueles que estão saindo do festival para retornarem aos seus países. A apreensão de drogas multiplica por 10, infelizmente. Então, olha só, Ronaldo, que quadro que nós estamos vivendo, de uma juventude que está se deixando levar com muita facilidade por esses apelos materiais, por esses apelos da sensualidade, dessa sexualidade toda aí aberta. E isso é um problema grave de educação, porque equivocam-se as autoridades públicas achando que é um problema de segurança pública. Eu sempre digo que essas operações que são feitas, por exemplo, nos aeroportos, elas são necessárias, mas são operações que enxugam o gelo, porque, como nos diz Allan Kardec, elas não vão lá na causa, não vão lá na raiz, que é justamente atacar o egoísmo do ser humano, o seu materialismo, e poder desenvolver os sentimentos, que é a educação moral. Então, é isso que o Camilo está aqui nos colocando. Perfeito, Marcos, mas eu gostaria de abrir um parênteses aí. Isso não é de hoje. Em nossa juventude também havia todo esse aspecto, talvez não tão como hoje, porque é mais aberto, mais escancarado, vamos colocar assim. Mas na minha juventude havia, eu lembro muito bem disso, conversando uma vez com meu pai é de 1918, e ele falava também, no meu tempo também havia, no tempo dele, né, na época dele, da juventude, também havia. Até as letras de música chamavam a atenção. Tornei-me um ébrio na bebida, tento esquecer. Aquela ingrata que um dia me abandonou. Olha aí. O que você acha da letra? É bonito. Sim, mas existem letras e letras. Está forçando o cara a beber ou não? Será que eu estou falando uma besteira? Eu estou tentando forçar o assunto, chamar também que, senão fica achando que nós estamos falando mal da juventude de hoje. Não. Nós tivemos nossa juventude, fomos jovens, eu e Marcos, Tavares, todos que estão aí. Meu pai de 1918, o pai dele de 1800 e pouco. Então, a coisa precisa ter um norte. Senão nós vamos achar vão achar, Marcos, que nós estamos aqui falando da juventude de hoje, da juventude está perdida. Espera aí, a juventude de hoje não nasceu lá no passado. Podem ser espíritos também encarnados,
como nós de outras épocas. Mas e aí? O que você tem a dizer? Eu vou deixar no ar, porque eu acho que você me entendeu muito bem onde eu quero chegar com essa observação. Sim. Perfeito, Ronaldo. Mas é isso mesmo. Nós apenas fizemos aqui uma constatação de como está a nossa atualidade. Mas nós somos seres históricos, tá? Através das reencarnações. E na mesma encarnação, nós somos seres históricos, porque nós dois, por exemplo, que já ultrapassamos a casa dos 60 anos, nós temos toda uma história e tivemos também a nossa adolescência e a nossa juventude. Essa questão, por exemplo, das drogas, das festas, etc., etc., da sexualidade, da bebida, enfim, né, tudo isso que envolve a juventude, isso daí é tão antigo quanto é a humanidade. Porque o nosso problema foi nunca ter trabalhado, de fato, a educação moral. Agora, nós não estamos aqui dizendo que todos os jovens se envolvem com isso. Não, é claro que não, óbvio que não. Então, só que nós estamos vendo uma massa que vem se envolvendo cada vez mais, e isso está se tornando normal. Porque há uma diferença, né, em ter se tornado comum e considerarmos que seja normal. Há uma grande diferença. Antigamente, as drogas existiam, mas era um vício assim dos bastidores. Era uma coisa assim mostrada, falada, escancarada. Hoje não. Hoje a juventude não está nem aí. Todo mundo, eu me drogo sim, não sei o quê, e fazem isso como se fosse uma coisa assim normal. Mas não é normal. Pode ter se tornado comum, mas não é normal. Porque o normal é nós sermos seres civilizados que se amem e que amem também o seu próximo. Porque Jesus foi muito claro, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se você está gastando as suas energias loucamente aí na juventude, na verdade você não se ama, porque você está se matando. Você vai acabar desencarnando muito antes. Vamos voltar ao baterista da banda de rock. Jovem, 50 anos. Ainda tinha muita coisa pela frente, mas o vício das drogas o levou numa turnê da banda. Eles estavam em turnê, vindo para o Brasil. Então, antes de vir para o Brasil, o vício o levou. Então, essa é uma constatação muito triste. Então, é isso. Os jovens precisam entender que eles têm toda uma existência pela frente, que não estão aqui no mundo para se deixarem enganar pelos prazeres do mundo. Até porque esses prazeres passam e não deixam sequelas muito boas. Eu vou lembrar, já que você lembrou, Ronaldo, aí, do seu pai, 1918 e tal, vamos lembrar aqui das décadas de 1930, 1940, das famosas músicas românticas Dor de Cotovelo, né, que levava as lágrimas, aqueles dramas nas músicas. Nós tivemos um grande compositor gaúcho, e que de grandes sucessos, na voz de grandes cantores e cantoras do rádio, que foi o Lupicínio Rodrigues. E o Lupicínio Rodrigues, ele se radicou na cidade do Rio de Janeiro e foi boêmio da Lapa. Então, boemia era com ele mesmo. Só que a vida cobrou o seu preço, né? Então, apesar dos sucessos, do dinheiro, aquela coisa toda, ele chegou no final da vida muito, muito adoentado, muito mesmo. Ele se recolheu. Por quê? A bebida alcoólica, a sexualidade totalmente desequilibrada, as drogas. Ele confessou isso no final da vida dele. Ele escreveu uma derradeira música, foi a última música que ele compôs, e que ele deu por título Esses Moços, Pobres Moços. E ele fala, se eles soubessem o que eu sei, não passavam, não sofriam tudo o que eu passei. Então, a música é assim, é um depoimento pessoal dele na velhice, muito doente, totalmente desgastado, e fazendo um apelo aos jovens. Jovens, olhem para mim. Esse não
é o caminho. O que eu ganhei com isso, com as loucuras todas que eu fiz na minha juventude? A doença, o desgaste, estou jogado que nem um trapo aqui agora no canto, e a única coisa que eu estou vendo pela frente é a morte, porque eu não posso fazer mais nada. Então, se você é jovem, está nos assistindo, pense sobre isso. Escute a música também de Elis Regina. E ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Está aí. É a deixa. Você pegou a deixa. Seria isso também uma repetição? Vamos voltar aqui, Marcos. Parece que não tem nada a ver. Década de 50, finalzinho 60 dos hippies. E aí? Porque de lá para cá, o histórico, você falou do histórico. Não seria agora muitos dos pais dessa época, como todos nós, avós também, hoje, que, não, a educação que eu quero dar para a geração futura lá atrás será outra. Não seria isso também que veio de Rodão tomando uma outra forma, ou melhor dizendo, não é uma outra forma, mas negligenciando aspectos do sentido de família que veio se perdendo? Eu não estou dizendo que seja, nesse ponto, essa referência da década de 60. Pode ser antes também. Mas como foi uma década dos hippies, o que você tem a dizer? A grande questão é que, ao longo do tempo, o materialismo foi vencendo o espiritualismo. A ciência racional, dogmática, sem Deus, foi vencendo as religiões por culpa delas mesmas, que se fecharam em seus dogmas e não acompanharam a evolução da sociedade humana. E isso, claro, tem uma eclosão ali na década de 1960, porque foi aquele auge em que a juventude da época estava revoltada com a guerra do Vietnã, estava revoltada com alguns regimes, um tanto quanto autoritários de países europeus. Com as regras. Em 1968, nós tivemos os grandes levantes da juventude parisiense, francesa. Então, muita coisa aconteceu durante a década de 1960. E o paz e amor, na verdade, por trás do paz e amor estava a liberação sexual geral, sem responsabilidade, e o uso indiscriminado das drogas, que foi na década de 1960 que surgiu o LSD, e o LSD foi uma droga arrasando realmente a nossa juventude. Foi um ponto de ruptura, né? Ou seja, veio fervendo, e aí o caldo entornou. Isso aconteceu na década de 1960. Como disse, na época, o embaixador norte-americano aqui no Brasil, sobre a guerra do Vietnã, ele disse assim, eu não vou falar como diplomata, vou falar pessoalmente. Pessoalmente, eu considero que o nosso governo errou ao entrar na guerra do Vietnã. O problema é que agora ele não sabe como sair. Isso ele falou lá na época, né? Então, tudo isso eclodiu, e aí nós, um tanto quanto, nos perdemos. Porque é quando você sai de um extremo e você vai para o outro extremo e não consegue parar, né, no meio, que é o equilíbrio. Esse equilíbrio nós só vamos conseguir com uma educação espiritualizada, uma educação moral, uma educação que trabalhe a empatia, a ética, a solidariedade, que mostre para todos nós, seres humanos, que estamos aqui reencarnados, para aprendermos a nos amar, e que a lei divina é a lei de evolução, e que a reencarnação é uma bênção divina, mas que nós precisamos saber utilizar as nossas energias corporais, mentais, espirituais, para promover o bem e o belo. Não é fácil. Claro que não é fácil, porque as décadas estão passando e nós não estamos trabalhando isso tanto quanto deveríamos. Então, é muito fácil para esse espírito reencarnado, que tem tendências que precisam ser educadas, precisam ser corrigidas, é muito mais fácil para ele, então, na formação da sua personalidade atual, se deixar levar por esse mundo materialista, egoísta e das sensações, que é isso que estamos vivendo hoje.
Por isso que ele dá essa continuidade aqui, que ele termina com um texto anterior, perdão, com um parágrafo anterior, parágrafo anterior, mais nobre com as energias do reino. Ponto. Aí ele diz, dando seguimento à sua fala aí, apresentando-se para o espírito reencarnado, olha só, reencarnado, que possivelmente, quase sem medo de errar, nós somos os mesmos de ontem, dando seguimento hoje para essa reparação, como sendo um período de sérios empreendimentos. O que se pode aguardar, em tese, do jovem cuja infância foi negligenciada, atirada à vala dos maus exemplos domésticos e sociais? É uma pergunta, Marco. É interessante que ele está fazendo uma indagação aqui importante. E aí? É tudo que nós estamos falando. Eu só estou adequando aqui a fala sua em relação ao texto. E aí? Mas é isso aí. O Camilo segue o raciocínio da doutrina espírita. Bem, o espírito reencarna. Os pais têm a missão de educá-lo, de religá-lo a Deus, de corrigir as suas más tendências. É tudo isso que ele está esperando. Mas os pais, por sua vez, começam a dar maus exemplos. Os pais fumam, os pais bebem, os pais gostam de festas, gostam do carnaval, gosta lá do festival de rock, né? aquela coisa toda. E os exemplos não são os melhores. Ora, ele cresce nesse ambiente familiar, doméstico, com maus exemplos por parte dos pais. E começa a participar daquilo que os pais realizam. E aí então veio a pergunta do Camilo. Bom, o que esperar desse jovem agora? Agora que ele alcançou a adolescência, agora que ele alcançou a juventude. Não se pode esperar nada de muito diferente do que estamos assistindo na atualidade, porque os valores de vida dele são os mesmos do que os pais colocaram para ele e muitos do que ele já trouxe do passado e que simplesmente não foram corrigidos. Então, ele vai cair realmente com tudo no mundo, porque os próprios pais o levaram para isso. Então, aqui o Camilo, com essa pergunta, está dando uma chamada de atenção nos pais e tutores, né, e responsáveis. Que exemplos vocês estão dando para os seus filhos? Que valores de vida vocês estão cultivando, cultuando com os seus filhos? E lembrem-se que amanhã ele pode passar por cima de vocês, né? Mas não tem como se queixar. Não é? Perfeito. Mas você me chamou a atenção uma coisa agora aqui que eu discordo totalmente. O espiritismo não proíbe nada. Eu, por exemplo, brinquei carnaval, eu ia a baile e não me tornei uma pessoa de má índole ou que queira, nem desrespeitei meus pais, nem nada. O espiritismo é contra tudo isso. Eu não entendi, ficou um pouco vago aqui para mim. Eu acho que para quem também está nos ouvindo, será que o espiritismo proíbe isso tudo? As religiões proíbem isso tudo? Ou não é isso que eu entendi? Me perdoe. Só me explique, por favor. O espiritismo não proíbe nem de você fazer o mal, porque é uso do seu livre-arbítrio. Mas lembra a você que você vai ter que arcar com as consequências do que está fazendo, hoje e também amanhã, após a morte. Na verdade, o espiritismo nada proíbe. O espiritismo é uma doutrina que conscientiza. Agora, Ronaldo, você tocou aí numa coisa importante. As outras religiões entram nesse esquema do que é permitido e do que é proibido. E isso é um problema sério para esse espírito reencarnado que está formando a sua nova personalidade e que muitas vezes, através da sua inteligência, ele vai questionar. Por quê? Não, mas essa explicação não é lógica. E aí o que acontece? Qual é a tendência desse espírito? É descartar a religião. Ele não encontra apoio nela, não acha lógico o seu discurso, ele descarta. Mas ao descartar a religião, a tendência dele é ir para o materialismo, né? Se tornar um agnóstico, não acreditar em Deus. É isso que vai ser a tendência dele. Agora, o espírito pode resistir às tentações do mundo, mesmo não tendo bons exemplos em casa, mesmo não
tendo recebido uma orientação moral, espiritual por parte dos pais. Mas, para isso, ele já tem que ter feito determinadas conquistas morais e espirituais, através de outras encarnações, o que está trazendo com ele uma fortaleza moral, que vai criar uma barreira, e ele não vai se deixar levar. Mas isso não é fácil. Talvez... quantos escapam disso? 10%? Quando muito. Não é? Nós não temos aqui uma pesquisa, né, em relação a isso, porque nós sabemos que os apelos do mundo e os exemplos dos pais são muito fortes na formação do caráter, na formação moral desse ser agora reencarnado. Então, que fique claro, o Espiritismo nada proíbe, mas conscientiza. Então, se você está consciente, você tem que lembrar o dizer lá de Paulo de Tarso. Bem, tudo me é lícito. Ou seja, em princípio, eu posso fazer tudo. Eu posso frequentar qualquer lugar. Tudo me é lícito. Entretanto, pensando bem, nem tudo me convém. Porque nem tudo vai me fazer bem. Nem tudo me trará boas consequências. E aí, então, você percebe que você tem que aprender a selecionar, e sempre visando o seu bem e o bem do próximo. E o Espiritismo nos ensina exatamente isso. Muito bem, Marcos. Ele continua aqui. Como saber fazer boas escolhas se foi à rua, com todos os seus perigos e ameaças, a sua sala de aula? Olha que interessante. A sua sala de aulas e as programações do vídeos embalaram seus sonhos e imaginação. Olha que interessante. E aí, Marcos? Olha, eu adorei isso aqui, porque como saber fazer suas escolhas? É um conflito interno, porque são vários aspectos. É o que já trazemos das nossas encarnações, das nossas tendências, boas ou ruins, e agora nós estamos numa outra época de atualização, nós estamos num outro momento, até mesmo cultural, e aí esse conflito todo, com pais que têm um pensamento, enfim, Marcos, é muita coisa para esse adolescente ou pré-adolescente. Com certeza, a carga é muito grande. Quando ele não tem o apoio dos pais, quando ele não tem diálogo efetivo com os pais, não tem a presença amorosa, afetiva dos pais, fica realmente muito complicado, porque ele só terá, então, os aprendizados nas ruas, e se ele ficar também muito tempo aí na questão aqui dos vídeos, né, a nossa internet, ele vai aprender no mundo online, no mundo digital, quando ele deveria aprender com os pais, ter as orientações dos pais. Temos que lembrar que, tanto na rua quanto no universo online, você tem de tudo, né? Você tem o que é bom, mas você também tem o que é ruim. Como que ele saberá selecionar as coisas diante desse mundo que ele está vivendo, com múltiplos apelos, e ele está com a personalidade em formação? Então, os pais não podem relegar a educação dos seus filhos nem para os grupos sociais, a comunidade, a rua, e nem para o mundo da internet. Pelo contrário, tem que exercer fiscalização em cima disso, tem que conhecer esses dois mundos e dar toda a orientação para que esse jovem em formação saiba escolher o que é melhor realmente para ele e perceber que daqueles determinados apelos, aquelas portas largas, como nos colocou Jesus, na verdade não são as melhores, mas sim a porta estreita. Aliás, quanto a isso, há uma história muito interessante, né? Porque tem lá a pessoa que desencarna, está lá no mundo espiritual, e ela está numa sala, né, num hall ali, e tem duas portas que estão fechadas. Tá? E aí tem lá um instrutor, e ele olha e pergunta, o que eu tenho que fazer aqui agora? Você agora tem que escolher uma das portas. É? Mas como é que eu vou escolher se não tem nada escrito, não sei nada dessas portas? Não, você pode se aproximar e ouvir.
Então ele se aproximou. Uma porta era totalmente silenciosa, ele não conseguiu ouvir nada. Aí na outra porta ele ouviu risadas, gargalhadas, pessoas aparentemente alegres, felizes. Aí ele voltou lá para o instrutor, eu acho que eu já escolhi. Tudo bem, qual foi a porta que você escolheu? Olha, eu acho que essa porta aqui que eu ouvi, os sons, a alegria e tal, deve ser o céu, né? Porque a felicidade, as pessoas estão felizes, tá? Então, essa porta que você escolheu Então tá, pode abrir e entrar. Opa, então tá lá, ok, estou no céu. Ele abriu e entrou. E quando ele entrou, ele descobriu que ele estava no inferno. O céu era a outra porta, né? Porque aquele silêncio indicava o quê? As pessoas trabalhando no bem comum, no amor ao próximo, lá que era o céu. Né? Porque nós nos deixamos levar muito pelas ilusões do mundo. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Perfeito, Marcos. Ele aqui é belíssimo, porque agora ele vai tocar na raiz de tudo. Porque ele diz assim, o ganho fácil, passando por cima de tudo, foi o que ele fixou como valor e que ele tinha que buscar a violência do lar, a vida urbana, dos filmes, expressões do linguajar, nas ações cotidianas, a hipocrisia bem urdida, quer dizer, o sistema de convivência, a exploração do sexo, tudo que você já abordou aí, e das coisas banais e licenciosa, é o que se enraizou nos valores sociomorais. Essa palavrinha é que eu até grifei aqui, sociomorais, em sua alma inexperta, vamos colocar assim. Marcos, valores sociomorais, ou seja, a inversão de valores, não é isso? É isso aí. Esse é o ponto-chave, não é? Os valores sociomorais, que estamos deixando de lado. Estamos varrendo para debaixo do tapete, como se estivéssemos vivendo num vale-tudo. Mas não é assim. Lembremos que a lei divina é a lei de consequências, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E todos nós, sem nenhuma exceção, sempre teremos que responder por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. Vamos receber, claro, boas consequências, se semeamos o bem, a paz, a felicidade, o amor, mas não temos como receber isso se fazermos exatamente o contrário. Desgastamos as nossas energias, nós prejudicamos o próximo, a nós mesmos. Então, é lei de consequências. E isso precisa ser muito trabalhado para que os jovens de hoje, esses espíritos reencarnados, consigam olhar para frente, ter olhar de futuro, que a maioria não tem. A maioria está vivendo aqui e agora, pura e simplesmente. Ou quando o mundo está aí pensando em se dar bem na vida. Mas se dar bem na vida, por exemplo, é fazer aí um concurso público, de preferência federal, porque aí você vai ganhar bem. Mas não quer dizer que você vai ser um bom servidor público. Não, você apenas quer financeiramente se dar bem e ter um emprego para o resto da sua vida, porque você está aí agora no regime do Estatuto do Funcionalismo Público. Então, nós estamos confundindo as coisas. Os valores sociomorais não são estes do terra a terra, materialistas, mas sim são os valores do espírito que nós somos. E é somente a educação, como Allan Kardec nos coloca, a educação moral, é que pode reverter essa inversão de valores que estamos vivendo na atualidade. Perfeito, Marcos. Mas agora eu vou tocar mais uma vez no ponto-chave. Como educador, não tem como nós pararmos de falar sobre isso. O adolescente não começou hoje com essas tendências. Uhum. Vamos fortalecer isso. E ele aqui no texto, ele já segue aqui no próximo parágrafo, chamando essa atenção aos genitores. Porque a adolescência ainda está um pouco longe, mas nós temos que voltar um pouco no tempo, antes mesmo do nascimento, como nós já comentamos aqui, todo esse carinho que a família, os genitores, os pais, principalmente a mãe,
está dando aquele ser que está para reencarnar. Ou estou falando alguma coisa fora do normal, Marcos? Porque ele diz aqui, dignificantes, o conteúdo de conversações dignificantes, que já começa mesmo no ventre. A saúde, olha só, de saúde do caráter moral, da alegria refazedora, de acompanhamentos, é necessário equilíbrio, de admoestações coerentes e salutares, de carinho e de amizade. Ou seja, falar da adolescência hoje, dessas problemáticas, é muito fácil, mas precisamos ter o olhar lá atrás. Aonde, em que ponto eu, como pai, como mãe, ou quem está nesse processo da criação daquele momento dos nossos filhos. Marcos, é muito profundo. Não é a adolescência que é aborrecente. Em algum momento lá atrás, houve essa ruptura. Não houve esse segmento desse processo de educação dos valores humanos, dos valores morais. Exatamente isso, Ronaldo. Educação é um processo. E não é um processo que se realiza apenas nesta existência. Na verdade, é um processo que está vindo de outras existências, porque as existências são solidárias. E nós somos seres solidários entre nós. Constituímos uma família espiritual que vem se trabalhando através das encarnações. Então, hoje, nós somos um reflexo de ontem. E amanhã seremos o reflexo de hoje. E o Camilo, o tempo todo nesta mensagem, através do José Raul Teixeira, ele toca nessa tecla. Não olhe o adolescente de forma isolada. Porque a adolescência não acontece isoladamente da infância e nem da juventude e da madureza. Ela faz parte do processo. Ora, se pais irresponsáveis falharam na educação desse espírito na infância, vamos ter o reflexo disso na adolescência. Agora, lembrando que a falha na infância também significa ter falhado na correção das tendências desse espírito, né, que ele traz do passado. Ter falhado no desenvolvimento das suas virtudes, porque ele tem as virtudes, mas as virtudes precisam ser desenvolvidas. Eu vejo os pais preocupadíssimos com a saúde do filho, a roupa que vai vestir, os brinquedos que vai comprar, a montagem do quarto, depois a creche, a escola, os passeios, o shopping. Mas tudo isso é do ponto de vista material. E do ponto de vista moral? Dessa educação que é prioritária. E aí é o que o Camilo está colocando aqui. Cadê? Onde estão os pais? Amigos? Onde estão os pais dando bons exemplos? Onde estão os pais caminhando juntos, conversando, dialogando, mostrando os caminhos, passando a própria experiência? Isso está ficando meio perdido. E é por isso que nós temos boa parte aí da adolescência considerada, né, uma aborrecente. Mas, como você colocou, não existe adolescente aborrecente. Ele é um adolescente, mas que foi abandonado, que foi largado, jogado às feras do materialismo e do egoísmo. Mas é o processo, está vindo lá de trás. Tá? Então, Perfeito. pais e responsáveis têm que meditar profundamente sobre isso. Perfeito. Marcos, e aqui no penúltimo parágrafo, que eu quero me atentar aqui, ele fala ali, você está colocando, já até antecipou um pouco o outro, mas esse penúltimo e o último parágrafo, ele foi belíssimo aqui, porque ele diz assim: entanto, porque a doutrina espírita, porque aí nós temos que colocar justamente a doutrina espírita, porque é um ser espiritual, é um espírito que está ali trazendo suas várias tendências, tormentos de vidas passadas, é claro. E a família, ele está nascendo num seio que precisa justamente dar a ele todo esse suporte. E vice-versa, porque muitas vezes o próprio espírito é que vai dar suporte à própria família, porque ele já vem
um espírito bem superior. Nós temos vários exemplos aí. Madre Teresa de Calcutá, temos Chico Xavier, Mahatma Gandhi, vários espíritos agora nossos contemporâneos. Então, ele diz assim, porque a doutrina espírita demonstra que os conflitos da adolescência têm relação direta com o somatório das suas experiências pretéritas com as atuais, que aí entra aspectos culturais. Olha, Osório, aí, uma dúvida: se as pessoas que morrem reencarnam, matematicamente, o crescimento da população não refuta essa ideia. Afinal, o número populacional deveria ser constante. Não? Tá aí, Marcos, eu vou deixar. O que você acha? Osório, lembra o seguinte: o Espiritismo nos explica que humanidade é o conjunto dos espíritos encarnados e desencarnados. Atualmente, nós já passamos de 7 bilhões de encarnados. Mas, segundo o que vários espíritos já nos trouxeram, nós temos, no mundo espiritual que pertence, que é o planeta Terra, nós temos em torno de 4 vezes esse número de encarnados. Ou seja, se hoje nós estamos com 7 bilhões, isso significa que nós temos 28 bilhões que estão desencarnados. É por isso que, com o passar do tempo, as novas tecnologias, avanços científicos, melhores cuidados com a saúde, a população do planeta pode aumentar. E vem aumentando. Mas não vai aumentar ao ponto do planeta não conseguir sustentar a população. Calma, porque Deus é que está no comando. Jesus é o nosso governador. Então, tudo está dentro de um planejamento maior. Então, por isso, então, que nós desencarnamos. Mas para cada um de nós, tem 4 querendo reencarnar. Não é? Então, nós voltamos para o mundo espiritual, mas reencarna mais 1, reencarna mais 2, reencarna mais 3, e assim vai indo. Né? E nós podemos, segundo a nossa ciência, os estudos de hoje mostram que, se controlarmos o desperdício, né, se conseguirmos também fazer a sustentação ecológica do planeta, este nosso planetinha Terra, ele tem condições tranquilas de manter uma população de 14 bilhões de pessoas. Isso são dados científicos. Eles nem levam em conta a questão espiritual. Então, Osório, não tem essa linearidade, não. Tá? Há essa condição perfeita de crescimento da população, porque a população desencarnada é muito maior do que a população encarnada. A coisa é mais dinâmica do que nós possamos imaginar. Muito dinâmica. Muito. Marcos, aí ele continua aqui falando o seguinte: a vida interior do adolescente, ajudando com firmeza e sinceridade, que é justamente o que você colocou aí. Essa sinceridade passa também através dos erros. Eu, como pai, erro e passo para o meu filho como exemplo o meu arrependimento e a minha sinceridade, que eu também sou passivo de erro. Porque, afinal de contas, eu não sou um super pai, um super homem, uma super mãe. O que você acha disso, Marcos? Porque isso também leva muitos jovens à decepção. Com certeza. Um abraço aí ao nosso Wilson José, de Recife. Mas é isso mesmo. Claro que nós erramos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, você está querendo agora, você está olhando para o seu filho e vendo que ele está tomando um caminho que você gostaria que ele não tomasse. Mas você não foi até então um bom exemplo para ele. Mas agora é a hora de você chamá-lo e, com o máximo de humildade possível, dizer a ele assim: meu filho, olha só, quero conversar com você. Eu sei que você pode jogar na minha cara. Quem sou eu para falar o que eu vou falar para você? E, de fato, eu sei que não andei lhe dando bons exemplos, mas é justamente por causa disso que eu quero conversar esse assunto com você, porque eu não gostaria que você fizesse o que eu fiz, porque eu estou arrependido. Não foi o melhor para mim, nem para sua mãe, ou vice-versa, e também para você. Né? Então, eu quero aqui conversar com você, já para pedir perdão. Eu sei que errei, tá? Fui ausente,
fui isso, fui aquilo, tá? Não me corrigi totalmente, porque não é fácil, mas hoje eu entendo que não é o melhor caminho. Vamos conversar, então? Tá? Se você não quiser me perdoar, não me perdoe. Isso aí não entra em questão aqui. Mas eu quero que você olhe para mim e veja se você pegar esse caminho realmente é o melhor. Então, isso tem que fazer sinceridade. É isso aí, isso é muito importante, Marcos. Agora, Marcos, finalizando aqui, olha que interessante, ele diz, estigado, né, nessa época de adaptações e transformações que sofre, que é o último parágrafo, nessa faixa de transição, fazer a escolha do que quer ou não quer para a sua própria vida. Aí ele vai dizendo, cercá-lo, né, com amor, com apoio no bem, dando esse apoio, e com exemplos no bem, sem espírito de recriminação, que é o maior erro. Nada de recriminação, mas de fraternal admoestação, sempre que necessária, a fim de que supere essa complicada travessia. Eu penso o seguinte, que é uma troca, que é mostrando também a sua própria superação, as suas próprias limitações, porque nós somos adultos, mas também nós temos as nossas limitações, frustrações, e sem perceber, Marcos, na educação de nossos filhos ou netos, nós acabamos jogando para eles também. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais também da crise na adolescência, da infância para a adolescência. É porque jogamos para eles as nossas frustrações. Como, por exemplo, eu sou médico, quero que meu filho seja médico. Sabe aquelas coisas? Eu casei com A e quero também que você case com A. O que você acha disso, Marcos? Não seria também um grande conflito para esse jovem não ter essa liberdade do ser, o do ter, que o pai quer que ele tenha o que ele não teve? Olha que interessante esse conflito. E aí? E é um conflito realmente, é um conflito profundo. E o Camilo foi muito feliz aqui, nas expressões que ele usou no texto, que ele fala da diferença entre recriminar e ademoestar fraternalmente. A ademoestação sempre tem que existir, porque de vez em quando nós precisamos chamar a atenção, né? Precisamos exercer a autoridade moral. Mas para exercer a autoridade moral, você não tem que recriminar, porque senão é aquela história, né? Filho adolescente está entrando em casa, está vindo aí da escola, por exemplo, saiu com os amigos, está entrando. Aí você olha para ele, né? Já estava fazendo besteira lá fora, já veio reclamação da escola de novo. Quer dizer, você está recriminando, mas já está rotulando, já dizendo que, né, ele só serve para isso. Ou naquela conversa entre os pais, né? É quando a mãe chega assim e fala, poxa, você precisa conversar com o nosso filho, né? Por quê? Falar o quê para aquele vagabundo? Mas não tem mais nada para falar, não. Tá? E fala em voz alta que é para ele ouvir. Pois é, isso não é educar. O que o Camilo diz aqui é o seguinte, você vai chamar o seu filho, senta aqui, olho no olho, fraternalmente. Filho, precisamos conversar. Tá, ele pode não querer conversar, né? pode querer chutar o balde, como se diz, logo de cara, mas você vai insistir. Não, calma, não estou aqui para chamar a sua atenção, não, para dizer que você vai perder isso, vai perder aquilo, não é nada disso. Eu quero conversar com você a respeito do que andou acontecendo, né? Sobre o assunto tal, assim, assim, tal. Vamos conversar? Será que isso é o ideal? Olha, eu também fui adolescente. Tudo bem que você está olhando agora para mim, talvez não consiga nem imaginar que eu tenha sido adolescente. Mas eu também fui. Também tive as minhas passagens na vida e eu quero conversar com você para passar a minha experiência. Ok? Vamos conversar? Então você vai fazer um diálogo que é fraterno. Vai chamar a atenção, mas principalmente vai fazê-lo pensar. E cuidado, e aí você tocou num ponto realmente muito especial, que é essa questão das nossas frustrações como adultos. Aí você coloca lá, meu filho vai ser médico. Ah, não tem conversa. Tem conversa. Eu nunca pude estudar.
né? Meus pais nunca me deram condição, tive que trabalhar desde cedo, nunca pude pagar um curso de medicina, mas meu filho vai ser médico, minha filha vai ser não sei o que lá, meu filho vai ser o novo Neymar do futebol. Gente, isso... E você até teve esse tipo de sonho, e que você não conseguiu fazer. Mas o seu filho é um espírito, é uma individualidade que vem com uma missão aqui na Terra, com a sua personalidade, e que precisa ter liberdade para construir a sua caminhada. Não vamos confundir orientá-lo com direcioná-lo. Você orienta a nível moral, que é o mais importante de tudo, mas deixa que ele tome as suas decisões. E se ele chegar para você assim, pai, o que foi? Eu vou ser um tecnólogo da informação. O quê? Porque o seu sonho é que ele fosse médico, né? Tecnólogo do quê? Que história é essa? Eu vou trabalhar aqui com computador, com internet, essa coisa, vou ser programador. E você é programador de games. Acabou o seu sonho, né? Você não vai mais ter o médico na família, o médico ou a médica na família. Mas esse era o sonho seu, não dele. Então, os pais e responsáveis não podem impor, porque você, na verdade, está pegando as suas frustrações do passado para querer que ele seja o que você... Não, ele vai ser o que ele desejar ser, efetivamente. Agora, o que é mais importante de tudo isso é a orientação moral, com os bons exemplos que você tem que se esforçar em dar o tempo todo, para que ele saiba utilizar o seu livre-arbítrio e fazer as melhores escolhas para a vida dele, que não se circunscrevem simplesmente a escolher a profissão, escolher com quem vai casar, o status social que vai ter, porque essas coisas são passageiras. Mas é ele fazer as escolhas no campo do bem, do amor, da sensibilização dos sentimentos. Isso que é o mais importante de tudo. Então, essa orientação moral é que tem que acontecer para que esses filhos, então, enxerguem nos pais responsáveis seus verdadeiros amigos, seus grandes orientadores, e o respeito do adolescente aos adultos se fará de forma normal, natural, porque veio já dentro desse processo que começou lá na infância com esse espírito reencarnado. Muito bem, Marcos, chegamos ao final, e gratidão a todos pelo carinho. E é isso, amor, disciplina, diálogo, exemplo através dos próprios erros, que coloque para ele que você também está nesse processo, apesar de ser um adulto, que também já foi adolescente, já foi criança, e que possamos, sim, dar essa empatia aos nossos, ter esse carinho, e preparando para a vida, para o mundo, não para nós, que ele possa galgar as suas experiências, fortalecidos pelo amor, pela essa necessidade de saber que a família é a sua base, é o seu alicerce, é o seu porto seguro. Que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho, Tavares e Marcos. Muita paz. Estamos chegando, então, ao final do nosso Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Lembrando que nós exploramos, no programa de hoje e no programa passado, a parte aqui que fala da adolescência, do livro Desafios da Educação, do Espírito Camilo, através da psicografia do médium José Raul Teixeira. E deixando aqui o convite para você participar conosco. O Tavares aqui aumentou, nossa técnica aumentou, então eu volto com o livro aqui de novo. Pronto, olha ele aqui, viu? Desafios da Educação. Fica aqui o nosso convite para que você esteja conosco próxima segunda-feira, 20h30 da noite, pela internet. Basta você sintonizar no Facebook, no YouTube, a Web Rádio Estação da Luz, para nos acompanhar em mais um bate-papo, um diálogo sobre o Espiritismo e a educação. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana. Um grande abraço a você. Muito obrigado.